Boa noite, pessoal. Já estamos gravando, tá? Hoje, que é dia 12 de abril de 2021. A gente está no nosso curso, um curso de curta duração, mas de fôlego, né? Que é o curso Conceitos Básicos em Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu preciso que vocês me avisem se a tela sumir, tá, pessoal? Senão eu fico aqui pagando de doido, falando do slide e vocês não estão vendo. Isso não é legal. Esse curso que está na sua quarta sessão, tá? De 10, está chegando na metade. Vamos lá, força e fôlego. E a gente vai falar hoje sobre o papel das secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e das fundações. Um tema que vocês conhecem melhor do que eu. Por que eu digo isso? Porque sempre quem está em campo, fazendo acontecer na prática, conhece melhor do que a teoria. Por mais importante que a teoria seja, ela nunca supera a prática. Eu tenho esse mantra comigo. Então, para falar desse assunto hoje, eu vou fazer muitas perguntas para vocês e vou pedir muita interação, tá? Não saiam de perto, porque eu vou chamar vocês hoje para ajudar com explicações práticas sobre o que é esse papel. Alguém tem algum palpite? Vamos começar interagindo. Hoje eu vou falar um pouco menos sozinho. Vamos fazer um coral aqui. Alguém sabe por que secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação existem? Quem é que está há mais tempo na CETEC aí? A Darlene, disparado. Pô, Darlene, você está desde 2 anos de idade na CETEC, é isso? Foi isso que o Fábio Eu quis já tenho dizer? um Você já tempinho. frequentava desde criança? Porra, dá um puxão de Mas eu orelha no nunca. Fábio virtual, dá? Bora, Fábio. Fala aí, Fábio. O Fábio é que domina o assunto. Não, Darlene, você me conta, por que existe Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia? Por que que existe? Porque é uma pergunta prática, né? Não é uma pergunta teórica. É teoria. Eu vou trazer aqui a história contada. Mas você faz parte dessa história vivida. Você está desde quando na CETEC? Desde 2007. Ou seja, a CETEC, quando tinha feito 15 anos de vida, não, muito menos. Quando ela é de 99, quando ela tinha 8 anos de vida, você se tornou parte da equipe, não foi? Foi. Então, me conta por que ela existia, por que na sua cabeça o governo do estado destina verba, aloca pessoal, coloca energia, paga a conta de ter uma CETEC. Por que não pega isso tudo e, sei lá, dá em comida para a população? Para o desenvolvimento científico, né? Eu Perfeito. acho que Mas a aí existência. essa é uma pergunta que agora foi esperta, tu, mas eu vou continuar te apertando um pouquinho. E esse desenvolvimento científico serve para quê? Por que o governo do estado assume essa incumbência? Por que ele não fala, tem o governo federal, tem as universidades, tem quem quiser fazer ciência e um abraço? Por que não? É porque alguém tem que fazer a pesquisa, né? Em si, né? Alguém tem que coordenar. A CETEC, eu vejo ela mais como uma coordenadora do segmento CT. Isso. É ela quem cria as políticas públicas de CT dentro do Estado. Ou seja, ela é um braço do governo do estado Ela é um braço do governo do Estado. no setor de ciência e tecnologia para ou induzir Sim? Ou ou fomentar. reagir. Isso. Quer dizer, que existe dois lados, a gente falou muito sobre isso, né? A cooperação que vai lá e induz diretamente e a cooperação que não é tão intromissiva. Ela evita arbitrar. Existe a cooperação em que você fala assim, não, vou deixar espontaneamente os entes cooperarem e eu vou, na verdade, apenas receber demanda e articular. Sim. Há uma variedade de graus, há uma variância do comportamento
do que é um ente regulador. A CETEC é um ente regulador, Darlene? Ela é um ente regulador. Até um determinado ponto. Por que Ela ela é é um até um determinado ponto? Porque ela tem um papel diretamente respectivo à jurisdicionalidade institucional do governo do Estado, não é verdade? Uhum. Quem é Sim. do direito aqui? Tem alguém do direito? Direito aqui, não tem. Então, a esfera de competências do governo do Estado, a CETEC tem um papel direto. Então, ela conversa com universidade estadual, ela conversa com um instituto de pesquisa estadual, ela conversa com outras... Isso, ela conversa com outras secretarias, como a de educação, como a de desenvolvimento, como a de planejamento, ela conversa com várias outras. É natural que isso aconteça, né? No entanto, o fato do ente estadual ser, digamos, intermediário entre o municipal e o federal faz com que ela tenha um limite prático de operabilidade nessa regulação, não é verdade? Sim. Por quê? Porque a Universidade Federal, o Instituto Federal, a Embrapa, não são obedientes à esfera do governo do Estado. Não são vinculados. Portanto, o papel da CETEC vai até um lugar, mas não vai até outro. Da mesma forma que competências municipais também não são transversais à CETEC. Então, é um papel que precisa ser muito versátil. Alguém tem alguma ideia de quando... Vocês sabem que tem CETEC em praticamente todos os estados do Brasil, né? Sim, a CET. Tem secretário... Agora, elas mudam de nome. Tem SECT, tem CETEC. A CETEC é só no Amapá. Elas são muito conhecidas por SECT. Como SECT, Exatamente. Ainda não incorporamos o inovação no nome. Ainda não. Pois é. A CETEC, o movimento... Agora eu vou para o slide. Ó. O movimento, digamos assim... Eu já falei isso antes, eu vou reiterar para pegar um fio da meada legal. Eu gosto muito de um curso, eu sempre me preocupo quando eu vou trabalhar os cursos em ter um concatenamento lógico entre um conteúdo e outro, por mais que eles sejam independentes, tá? Mas eles têm que ter um elo, eles têm que ter uma conexão. Então eu vou resgatar um ponto da sessão anterior, que é o seguinte: há mais de 30 anos atrás, lá na década de 80, quando alguns de vocês não eram nascidos, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é uma criação, por sua vez, da década de 50, no Brasil, alguém chutaria dizer quando foi criado o CNPq? Ai, não sei. 70, alguma coisa. Foi uma das épocas de maior modernização da ciência e tecnologia. Na verdade, de modernização do desenvolvimento no Brasil. Alguém tem algum chute? Não, eu não tenho. 1951. 1951, no governo democrático do Getúlio Vargas. Um governo que notabilizou-se por ser um governo de muitas instalações institucionais em favor do desenvolvimento, como a Vale do Rio Doce, como a Petrobras, criou o CNPq, criou vários outros órgãos nesse sentido. Tem muito do trabalho no CNPq de um sujeito extremamente importante na história da educação brasileira. Alguém chutaria o nome desse sujeito? Darcy Ribeiro. Quase. Tem a ver com o Darcy Ribeiro, tem a ver com o César Lattes, tem a ver Carlos Chagas? Tem a ver com toda essa turma. Carlos Chagas não. Tem a ver com toda essa turma. Tem a ver com o almirante Álvaro Alberto, tem a ver com toda uma turma que se preocupava com esse assunto. Então, mas isso foi muito tempo antes, quando existia a ideia de um sistema nacional de ciência e tecnologia. Então, o CNPq propôs ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 30 anos atrás, uma espécie de descentralização parcial do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, com a construção dos sistemas estaduais de ciência e tecnologia, para, por sua vez, operacionalizar os planos estaduais de ciência e tecnologia.
Por que isso aconteceu? Porque havia uma enorme diferença. Se hoje já tem, imagine em 1982, tá? Existia uma diversidade muito grande. E aí, articular essas diferentes velocidades e padrões era algo que era praticamente impossível para o sistema federal. Então, numa onda importantíssima do Brasil de autonomia administrativa para os estados, foi sugerido, foi fortemente fomentado pelo CNPq e pelo Ministério a criação desses sistemas estaduais, porque essa diferenciação tornava difícil o delineamento e a implantação de uma política global, geral para o país. Por quê? Porque não tinha uma estrutura que desse conta de ver tantas realidades. O propósito era o de simplificar e descentralizar o processo de tomada de decisão, fortalecendo as macro-regiões, os estados e, por conseguinte, os órgãos articuladores da esfera federal, que delegariam a competência para os estados do que realmente era para ser, e a Constituição de 88 consagrou isso, e, por outro lado, desonerava uma tarefa impossível para o governo federal e, por outro, dava autonomia para os estados pensar os seus padrões de desenvolvimento associados à ciência e tecnologia. Isso tem tudo a ver com a história do Amapá, gente. Isso tem tudo a ver com a história da região norte, do Brasil, que vai aos poucos levando o desenvolvimento do litoral para dentro. Percebem? Então, a implantação desses sistemas, como preconizava o Plano Brasileiro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, era, abre aspas, a criação de órgãos regionais e estaduais, articulados com o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e de programas ou fundações estaduais, que são tão importantes quanto as secretarias, voltadas para o estímulo do desenvolvimento científico e tecnológico, determinando linhas de pesquisa voltadas para as especificidades regionais. As secretarias, elas existem por uma consequência, segundo o debate da época, da construção dos conselhos estaduais de ciência e tecnologia. Então, na prática, cada sistema estadual teria um conselho representando ciência, tecnologia e produção, com uma secretaria executiva cumprindo o papel de afunilar, de catalisar o funil decisório. Então, isso foi o embrião de um processo de expansão generalizada das CETECs, ou das SECTs. Entendem o clima? Para vocês entenderem por que a coisa existe, tem que entender qual é a lógica que imperou a decisão. E a lógica que explica a existência de uma secretaria é a necessidade de cada governança estadual ter a sua própria capacidade instalada em definir quais são as suas prioridades, em construir um ecossistema o mais autônomo possível. Só que, como nós já vimos, malgrado casos em que isso ocorre espontaneamente, a construção de um ecossistema estadual é, de alguma forma, dependente de um certo grau de indução, percebem? Não é que nem mato que nasce do nada na beira da estrada. Precisa de incentivo. Precisa de uma fundação que dê suporte. As instituições voltadas para o apoio às atividades científicas e tecnológicas no âmbito estadual surgiram, assim, a partir dessa ação indutora do CNPq, por meio do Programa do Sistema de Estaduais de Ciência e Tecnologia, implementado no início dos anos 80, junto com a Secretaria de Articulação de Estados e Municípios, a SAREM-CEPLAN. E a Constituição de 88 revigorou esse processo por ter facultado aos estados vincular recursos orçamentários para o financiamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Mas não foi pura e simplesmente no Brasil todo. O caso do Amapá é bastante notório nesse sentido. Mas se você olhar um pouquinho a história desses sistemas estaduais, você vai ver que já tínhamos anteriormente exemplos de como o desenvolvimento estadual foi vislumbrado muito antes do CNPq, ou na mesma época do CNPq, lá na década de 50,
Lá no Brasil dos 50 anos em 5, no Brasil do Getúlio Vargas, no Brasil que talvez nem os pais da gente tivessem nascido, tá? Nesse Brasil já se vislumbrava. E há dois exemplos muito importantes de como verificar isso que a gente falou. Olha só. A facultação aos estados para vincular recursos orçamentários para financiar ciência, tecnologia e inovação. Alguns exemplos anteriores, muito anteriores, à própria Constituição de 88 já existiam. Dois exemplos são dos mais notáveis e a literatura consagra eles como casos para serem observados. Tudo bem até aqui, gente? Está nítido? Sim, professor. Sim. Então, quando vocês querem falar quem são os vovôs e as vovós dos sistemas estaduais de ciência e tecnologia, tá aqui, olha. São Paulo e Rio Grande do Sul são dois bons exemplos. Alguém sabe por quê? Foi a primeira a ser surgida. Hã? Foi a primeira secretaria a ser criada. Primeiro estado a criar. Não. Darlene, você tem um palpite? Não tenho palpite. Em São Paulo, a fundação de apoio já fora prevista na Constituição Estadual de 1947. Vocês têm ideia do que é isso? 47. É antigo pra caramba. Eu vou mostrar para vocês o que o site da FAPESP diz sobre isso. Estão vendo o site da FAPESP? Sim. Olha só, eu vou aproximar aqui para facilitar a leitura. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo foi formalmente criada em 1960 e começou a funcionar em 62. Mas ela já fora prevista na Constituição de 47. A Carta Paulista estabeleceu no seu artigo 1, 2, 3, o amparo à pesquisa científica será propiciado pelo Estado por intermédio de uma fundação organizada em moldes estabelecidos por lei. Olha só. Em São Paulo já se falava nisso da Constituição Estadual em 1947. Então ela surge primeiro que a própria secretaria? Sim. Porque a secretaria surge em 51. Eu vou mostrar para vocês. A Constituição de São Paulo de 1947. Ah, mas é chato ver documento velho, Daniel. É verdade. Mas ninguém disse que crescer é legal. A gente tem que se virar. No título 6º da Educação e Cultura, vocês estão vendo? Aqui fala. O artigo 123 fala que o amparo à pesquisa científica será propiciado pelo Estado por intermédio de uma fundação organizada em moldes que forem estabelecidos por lei. Parágrafo único. Anualmente, o Estado atribuirá a essa fundação como renda especial de sua privativa administração, quantia não inferior a 0,5% do total da sua receita ordinária. Darlene, você que é bambambam, que a gente conhece, sabe da sua experiência, apesar de tão jovem, no âmbito administrativo. Um estado como São Paulo, que tem uma receita ordinária como a que tem, 0,5% para ciência e tecnologia é muito ou é pouco? Ajuda a gente. Teu áudio está fechado. Olha, se eu não me engano, aqui no estado, eu não sei se é 5%, né?
Uhum. Eu não sei se é 5% ou é 3%, mais ou menos isso. Imagine, com a renda de São Paulo, é muito para São Paulo, você quer dizer? Para o desenvolvimento científico, para a ciência, ainda é insuficiente. Mas o que os caras fizeram? Eles colocaram na Constituição do Estado. Foi. Eles especificaram esse percentual constitucionalmente. É a fatia repartida para cada um, né? Sendo que a ciência pegou um pedacinho bem pequenininho. Mas garantiu o pirão, não foi? Garantiu. A ciência tem a parte dela ali, a parte dela ali segura, bloqueada, né? Especificamente para ela. Mas nem todos os estados, Rafael, obedecem, né? Nós sabemos disso, né? Daniel. Aí, olha só, a definição constitucional do orçamento baseada nesse 0,5% da receita tributária do Estado, depois foi elevado para 1%. 1% da receita tributária do Estado de São Paulo vai para a ciência, de cara. Isso garante uma estabilidade para quem vai tocar a fundação. E faz com que ciência e tecnologia não seja algo que flutue de governo para governo. Olha só. Então, soube-se a isso a decisão do governo estadual de destinar a nova fundação, no momento que ela começou a funcionar, uma dotação inicial de 2,7 milhões de dólares. Aqui tem todos os documentos da história da FAPESP, que eu não vou entrar em muito detalhe, senão a gente não sai daqui hoje e não é uma aula de FAPESP. Mas, o que nós estamos vendo é que essa estrutura chamada Fundação de Apoio é levada a sério há mais de 70 anos em São Paulo. E lá no Rio Grande do Sul, também foi criada uma fundação de amparo na década de 60. Percebem? Ou seja, eles já estão fazendo esse trabalho de forma contínua há muito tempo. Há muito tempo. E Rafael primeiro foi... Daniel primeiro foi criado as fundações, isso mesmo, e depois foi criado as secretarias? Não há uma regra, mas em geral, as fundações de amparo são mais antigas que as secretarias. Aqui no Amapá é um exemplo, não é? Não, é diferente. Aqui é diferente? A CETEC veio primeiro? Porque aqui foi criado primeiro a secretaria. A FAPEAP, ela já foi Fundação Tumucumaque, não foi? Já foi fundação, que ela foi criada como Fundação Tumucumaque. E quando é a Fundação Tumucumaque? Ai, não lembro. Vamos fazer com o dever de casa? Eu vou no site da FAPEAP para a gente buscar. Vamos ver se eu acho. História. Não tem nada no site. Eu acredito que foi em... Deixa eu ver, eu entrei em 2007, porque primeiro eu entrei em 2007 na secretaria. A Tumucumaque é de 2009, a lei. Deve ser mais ou menos isso. Olha aqui, ela foi criada depois. Ela foi criada durante, acho que o primeiro ou o segundo governo do Valdez Góes. Sim, foi no governo do Valdez. E pela lei 1438. Fica criada a Fundação de Amparo à Pesquisa, a Fundação Tumucumaque. Tem como missão induzir e fomentar a pesquisa científica, respeitando as vocações econômicas locais. Tá legal? Uhum. Então, em muitos casos, a fundação vem primeiro. Por quê? Porque a fundação é uma categoria específica que viabiliza recursos para o desenvolvimento. Não necessariamente a Fundação de Amparo à Pesquisa está conectada diretamente à secretaria.
Não é verdade? Sim. Vocês sabem algum caso em que isso acontece? Não, não conheço. Em Rondônia. Ela tinha autonomia. Não, é porque lá não tem, até onde pese o meu conhecimento, não tem Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. É a fundação, né? A fundação meio que cumprindo esse papel de articulação. Ela faz os dois papéis, né? Ela fomenta e articula. Qual é a diferença das duas? A CETEC tem um papel mais político-administrativo, não é verdade? Sim. Mais de gestão, enquanto a FAP articula o orçamentário financeiro. Ela tem autonomia administrativa, né? E faz a execução. Isso aí. A FAP, ela faz o papel de, por exemplo, gerir projetos, abrir editais para que haja uma livre concorrência. Não é assim? Sim. Desculpa, Daniel. No caso da FAPEAP, né? A Eu falei o quê? A FAP seria a agência de fomento, no caso. Não, isso aqui é só uma questão de dicção, gente. Quando eu falo a FAP, é a Fundação de Apoio. Ah, tá. FAP é um termo genérico para FAPERGS, para FAPEAP, para FAPEBA, entenderam? FAP é um termo genérico. Quando você fala das fundações de apoio, você fala as FAP. Ok. Mas tudo bem, agradeço a correção, não tem problema. Então, a FAPEAP, ela não é diretamente subordinada à CETEC, não é verdade? Sim, ela só tem uma vinculação. Em compensação, a FAPEAP, por exemplo, não cumpre o papel de induzir a reunião de conselhos para definir as prioridades políticas. Não, é a Isso é o CETEC. papel da secretaria. Sim. Percebem? Há uma diferença nesse sentido. Então, não há um padrão de relacionamento entre Secretaria de Estado e fundação. Cada estado opta pelo seu melhor modelo. O que é importante? O importante é ter a compreensão de quais são as competências de uma e de outra. E, grosso modo, nós podemos dizer que a fundação de apoio ou de amparo tem um papel orçamentário financeiro. Só um instantinho, gente, eu vou ter que atender uma pessoa que está insistindo em telefonar. 1 minuto. É porque acontece hoje em dia das pessoas liga, você não atende, ela liga de novo e liga de novo até você atender, né? Às vezes não entende, não dá. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Voltaram a me ouvir? Estamos Sim, professor? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Qual é a razão de existir das CETECs? Usualmente, ou das SECs, ou até mesmo da fundação cumprindo um papel análogo de secretaria, tá? Usualmente, elas cumprem o papel de propor políticas capazes de elevar a capacidade científica e tecnológica em setores estratégicos para o desenvolvimento, articulando ações e instituições para sua execução, contribuindo para consolidar e expandir a base física de apoio às instituições, contribuindo para a modernização, e assim vai. É um papel muito mais de gestão e articulação política do que propriamente orçamentário financeiro. Eu ousaria dizer que o orçamento da fundação acaba, o montante de recursos que passa pela fundação acaba, às vezes, sendo maior do que a da Secretaria de Estado. Vocês têm essa informação? Sim, com certeza, é maior. Por quê? Porque a fundação é justamente o braço de execução. Ela é executora, né? Ela é intimamente técnica.
É intimamente. Ela não é política. Ela não é política. Muito bem. Então, isso é algo que precisa ficar muito específico. Aí vocês vão dizer, mas o trabalho da CETEC, então, é político? Sim e não. Ele é político no sentido de compreender que articular setores é político. No entanto, isso não quer dizer que ela é partidarizada. Estabelecer política é um pouco do que está aqui na tela, gente. Política pública. A FAP, ou as FAPs, não tem esse papel tão incisivo perante a indução de políticas públicas. Essa é uma diferença de compreensão essencial para a gente. E aí a gente entende onde é que as secretarias de Estado, e a CETEC é uma delas, querem chegar. Numa política regional de ciência e tecnologia, quando vencida a etapa de uma construção da diversidade de instituições, como é o caso, o Amapá já venceu essa etapa. O Amapá tem um ecossistema de instituições bastante robusto. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. O Amapá não tem poucas instituições. Então, já vencida a etapa de construir essas instituições, o objetivo passa a ser tanto consolidar essa política regional de ciência e tecnologia, como transbordá-la para a educação e para o setor produtivo, principalmente. Há outros papéis que a CETEC acaba assumindo. Por exemplo, na pandemia, ela entra em campo para assessorar o governo do Estado com relação a conhecimento técnico, que ela sabe onde tem e o que está fazendo e como pode ajudar numa situação de emergência. Isso é o que eu chamo de fazer política. Não é uma questão de fazer partidarismo. São coisas bem diferentes, que no Brasil a gente ainda tem muita dificuldade em entender. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, muito bem explicado. Então, a partir daí, esses conselhos ligados à CETEC, eles ocupam-se do redimensionamento e diversificação de metas para apoiar esse avanço do sistema estadual. O que a gente está chamando de sistema estadual, gente, é nada mais, nada menos que um condomínio de instituições. Alguém aqui mora num lugar que é um condomínio? Já moraram? Não. Sim, eu já morei. Como é que é um condomínio, Josiane? São um prédio com vários vizinhos, porta com porta, janela com janela, e que existe um respeito, horários, Isso regras. aí você não precisa ter um condomínio. O que é um condomínio? O condomínio é uma entidade, é um tipo de organização, não é? Isso, um conglomerado de pessoas, moradores. O condomínio ocorre, vou na definição da mãe dos bobos, que é a Wikipedia. Só para pegar aqui a pinça para a gente, tá? Tem, obviamente, definições muito mais ricas. O condomínio ocorre quando existe um domínio de mais de uma pessoa simultaneamente por parte de um determinado bem ou partes de um bem. Tecnicamente, segundo a legislação brasileira, temos expressa a ideia do direito exercido por mais de uma pessoa sobre o mesmo objeto. Isso é um condomínio. A gente tem sempre o exemplo do condomínio por conta da moradia. Mas, quando a gente fala que a Unifap, a UEAP, a UIFAP, a Embrapa são condôminos do sistema estadual, significa o quê? Que todos eles são partícipes do sistema. E que compartilham esse bem, esse conjunto de intangibilidades em riqueza, que é a ciência e tecnologia do Estado. Então, todo o sistema estadual de ciência e tecnologia é um conceito que, na prática, significa esse condomínio de instituições, que, por sua vez, podem se consorciar ou não. Mais uma vez, depende do grau de cooperação entre esses condôminos.
Quem mora num condomínio pode muito bem cada um viver na sua casinha e todos garantidos por uma gestão multilateral comum, ou podem se juntar para promover o bem. Depende do quanto esses atores, esses entes, estão predispostos a cooperar e como essa cooperação ocorre de forma mais ou menos ordenada. Entenderam? Aqui no Amapá, a gente ainda tem uma questão que a gente ainda está tentando entender, certo? Para poder falar em onde esse consórcio pode ocorrer. Qual é o condomínio? Por quê? Porque a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Amapá, ela tem um conselho, não tem? Sim. Qual o nome desse conselho? É a Repap? Consect. É o Consect, Fábio. Me explica o que é o Consect, Fábio. O que é o Consect? É um órgão gestor, deliberador, que toma decisões acerca das políticas públicas de ciência e tecnologia, porque ele não tá regulamentado, se eu não me engano. Então, nós nunca tivemos reunião dele, pelo menos não enquanto eu estou na CETEC. Ou Não seja, ele consegue. existe na lei, não é verdade? Sim, está previsto. Mas ele nunca foi operacionalizado. O que isso demonstra, pessoal? Na minha Isso visão, é demonstra que o falta... Amapá ainda precisa amadurecer um pouquinho mais essa percepção condominial da ciência e tecnologia. Não é, quer dizer que isso é uma falha. Nossa, urgente, alerta, o Daniel está lançando luz sobre um absurdo. Não tem nada a ver. O que eu estou dizendo é que nós ainda não temos tão bem amadurecida essa cultura da multilateralidade. A que eu atribuiria isso? Ao óbvio fato que o Estado do Amapá é muito jovem. A instituição decana de Ciência e Tecnologia do Amapá tem 30 anos, gente. É uma mocinha ainda. Qual é essa instituição? Vocês sabem? Yep. Não. Fala de novo, Daniel. Quem é a decana da Ciência e Tecnologia no Amapá? A própria CETEC. Não. A RIPAP? Não, a Unifap. Que existe desde 1990. Por que a Unifap é mais antiga? Porque ela é mais esperta? Não, gente. Porque era um território federal e a estadualização teve acoplada a indução logo da conversão daquele núcleo. Lembram da história do núcleo? Uhum. Que a Unifap era um núcleo? Quem conhece essa história? Da UFPA. Né? Isso, tinha um núcleo da UFPA que foi o germen que fez germinar a Universidade Federal do novo Estado da Federação. Decana, então é quem? Decana, vamos ao Google? Decano. O que é um decano? Vamos lá. O decano é o elemento mais antigo de um estabelecimento, fundação, sociedade, associação. Entenderam? A primeira de todas. Não, tá. Tu vai explicar esse decano dentro da RIPAP agora? Não tem muita explicação. Simplesmente é a mais antiga. Que é a Unifap, no caso. A Unifap é a mais antiga. Ela é melhor do que as outras? Não, ela só é mais antiga. Entenderam? Tá, entendi. Como o Unifap... Consect nunca... Oi, José. Não é um termo
que eu desconhecia. No Tá caso, vendo? a Unifap é Daniel americana. Santiago Chaves Ribeiro também é cultura. E agora Josiane do Espírito Santo, tá vendo só? Muito bem, agora eu já sei que a primeira instituição é uma decana. Tá vendo só? Muito obrigada, professor Daniel. Dispõe, aluna Josiane. Então, vamos lá. A gente não tem o conceito, mas em compensação, a gente já tem a RIPAP atuando há quase 15 anos. O que é a RIPAP? Vamos ver o que é o decreto 3966 de 2007, RIPAP. Vamos ver se a gente acha esse decreto? Eu adoro ver esses decretos. Vamos ver se eu acho ele aqui. Não estou achando. Mas em algum lugar aí vocês devem ter na CETEC. Ele instituiu a Rede Integrada de Pesquisa do Amapá, a RIPAP, que tem a finalidade de promover a mútua cooperação entre as partes, o intercâmbio institucional e a ampliação da capacidade científica e tecnológica do Estado do Amapá. Então, CETEC, FAPEAP, Unifap, UEAP, Embrapa, IEPA, SENAI, SEBRAE e SVS compõem, segundo o que eu conheço, a RIPAP, não é verdade? Faltou alguém? Este é oficialmente o IFAP, só que ainda não foi formalizado. Então não é oficial, mas está em vias de entrada. Já foi oficializado já, Fábio, o SVS? Acho que não. Pois é, oficialmente também é SVS, não. Mas está no site de vocês, que eu fui fazer meu deverzinho de casa e está lá. Algumas falta oficializar, sair no decreto, mas está para sair um do decreto com as novas. Então, vocês estão entendendo como é que a coisa funciona? O Consect não está funcionando, mas não quer dizer que não tem um mecanismo de consulta, que é a RIPAP. Então, quando vocês quiserem entender o que é a RIPAP é essa reunião de condomínio. Não é isso? Vocês concordam com essa afirmação? Que a RIPAP acaba ocupando esse papel de fórum? Sim. Sim, a FAPEAP tem fórum? A gente não tem um conselho, mas tem a RIPAP. Tem a mesma finalidade. A FAPEAP tem fórum? Sim. Tem um conselho, é? Ela tem, a FAPEAP. Ela participa de muitos também. Não. A pergunta ela participa de uma nacional só. Se ela tem conselho próprio, não tem. Isso, se a decisão dela está subordinada, porque é isso, gente, que determina diretamente a diferença não só jurídica e legal, mas orgânica do que é uma fundação para uma secretaria. Certo. A secretaria tem o papel de canalizar o processo decisório de um conselho. A fundação não. A fundação é mantida por uma personalidade jurídica, que é o governo do Estado, que, por sua vez, determina que deve ser executada tal missão. Não é isso? Inclusive, se for ver no nosso organograma, o Consect está acima da CETEC. Praticamente todas as instituições que têm conselho deliberativo, em geral, está acima da presidência ou da coordenação. Que bufada foi essa, Josiane, nos nossos ouvidos? Ai, desculpa. Não, eu estava aqui pensando. Desculpa, pensei alto, perdão. Tá, vou botar você no mudo para você não bufar mais na gente. Peraí. Desculpa. Então, vocês entenderam, pessoal,
Por que a configuração é diferente? Porque os papéis são distintos. E é importante que se tenha essa especialização. Porque se você bota o financeiro para fazer o político, será que dá problema? Com certeza. E se você bota o político para fazer o financeiro, será que dá problema? Com certeza ainda. Com certeza. 2 vezes, com certeza, com queijo e gergelim, né, André? Exatamente. Então é para isso que existe essa diferença. É natural. Faz parte do jogo. Faz parte do desenvolvimento e da complexidade de organizações contemporâneas. A especialização de tarefas. Então, é para a gente olhar bem e falar. A secretaria articula as redes, os conselhos, as políticas públicas, as estratégias. E a Fundação de Amparo executa o orçamentário financeiro designado. Simples assim. Todo mundo já sabia disso? Eu, sinceramente, não. Aí, ó. Daniel Chaves também é cultura. Muito bem. Tá vendo, pessoal? Ó, amanhã eu vou liberar vocês para vocês viverem, tá? Mas amanhã, porque o professor não vive, o professor dá aula, mas vocês não são professores, então não tem problema. Então, eu vou liberar vocês para vocês já irem jantar, tomar banho, visitar os parentes em casa, mas basicamente nós chegamos amanhã numa virada aqui do nosso cursinho, tá? Já falta... Não entra nessa do quanto falta, não. Falta coisa para chuchu ainda. Você vai chorar, não faça isso. Olha só. Eu vou para uma aula agora, professor. Como é que é? Então eu já vou fugir, que eu vou ter uma aula agora. Já vai pular de um galho para o outro, né? Eu também já dei aula hoje já. É assim mesmo. Mas que bom que a gente está estudando, né? Como eu sempre digo, a caneta é muito mais leve do que a pá, né? É verdade. É muito importante saber disso. Isso tem que ser uma coisa que você tem que escrever no banheiro, no espelho, assim, para todo dia quando acordar lembrar que a caneta é mais leve do que a pá. Apesar da pá, em geral, ser mais digna do que a caneta. Então, amanhã a gente vai saber o seguinte: por que conhecer propriedade intelectual e transferência de tecnologia? Amanhã tem uma virada no nosso curso. Eu vou sair dessa discussão de estrutura, do macro, dos governos, dos sistemas, das secretarias, e vou entrar numa parte mais geral, até um pouco abstrata, para depois mergulhar de novo. Tudo bem? Certo. Mas o que vai acontecer? Hã? E o que vai acontecer? Uma nova estratégia que tu vai trazer, é isso? Vocês vão ficar muito mais inteligentes depois de estudar comigo. Vocês já são inteligentes, mas vão ficar muito mais. Amém. Vocês já são muito inteligentes, vocês vão ficar mais inteligentes ainda. Eu não posso deixar. E eu, por sua vez, vou ficar mais inteligente também trabalhando com vocês. Que legal. O cara lá que você falou, que a gente ficou pensando, cogitando, qual foi o cara do início de tudo, que eu cogitei desse Ribeiro, tu falou que não. E tu não falou o nome de quem era. São vários. A história é construída a várias mãos. Sim, são vários, então, certo. Muitos deles, inclusive, não têm o nome na história, tá? Em geral, os que mais trabalharam. Verdade, esses né? são os que não aparecem. Certo. Ok, gente? Sim. Boa noite, um abração para vocês. Vou interromper aqui a nossa gravação. Obrigada.